Olá pessoal, sejam todos bem-vindos à nossa terceira aula da disciplina de macroeconomia no bacharelado em administração pública da Universidade de Pernambuco. Espero que vocês tenham tido a oportunidade de já ter passado por nosso primeiro capítulo, no qual nós tratamos o ambiente da pesquisa, da análise macroeconômica, vimos os agregados, vimos a contabilidade nacional. Em seguida, nós tratamos do importante modelo ISLM, a determinação da oferta, da demanda, do mercado de bens e serviços, dos mercados financeiros, até chegar ao equilíbrio e o impacto o efeito da política fiscal e da política monetária na economia. Então, é importante fazer essas atividades, participar dos fóruns, fazer as questões que estão lá no livro base de vocês. Hoje, nós vamos trabalhar o capítulo relacionado à inflação, ok? Então também estamos usando o texto que está lá no material que está disponível para vocês, unidade 4, inflação, ok? E é fundamental que vocês não se restringam a esse material, que vocês possam buscar outras fontes, possam buscar outros recursos, ok? Outros textos para enriquecer o aprendizado. Como falei nas aulas anteriores, a macroeconomia é fundamental para que o gestor público consiga perceber e entender os desdobramentos do ambiente econômico no seu escopo de trabalho, na região que ele administra, ou na entidade, na autarquia e etc. Então, sem mais, vamos lá, vamos começar. Então hoje vamos falar de inflação. Eu quero só mostrar aqui os 3 primeiros vídeos para que vocês tenham uma noção. Talvez alguns de vocês sejam muito novos e não sabem o que é viver num período inflacionário, num período de inflação alta. Ok? Então apenas 3 minutos para contextualizar o que nós vamos tratar hoje aqui. Um país ao sul do Equador passou anos fazendo sua economia rodar em círculos inflacionários, transformando-se em imenso território e os mais de 120 milhões de habitantes num verdadeiro laboratório experimental de teses e testes econômicos. Lembrado como o país das jabuticabas, fruta doce, exótica e desconhecida fora do seu território, este país proporcionou ao mundo mais uma estranha novidade. 20 trilhões e 700 bilhões percentuais de inflação acumulada num período de 15 anos. Sem guerras internas ou externas e abençoado por natureza, não havia justificativa racional para o abismo numérico. Não foi apenas mais uma jabuticaba amarga oferecida à ciência política e econômica. Foi um recorde mundial de imposto indireto e concentração de renda. No princípio, era o pau-brasil. Então, meus amigos, vamos parar por aqui o vídeo. Eu coloquei o QR Code no próximo slide, que vocês podem depois apontar e encontrar esse vídeo lá no YouTube. Então, só para que vocês possam ter noção do que o país viveu final dos anos 70, início dos anos 90, toda a década de 80 e início dos anos 90 com a inflação. Ok? A gente já aprendeu na disciplina de introdução à economia que inflação é o aumento generalizado no nível de preços na economia. Então vamos lá. Aí está aí o QR Code para depois da aula vocês assistirem e conhecerem um pouco mais sobre os vários planos econômicos, que inclusive é uma das atividades que eu coloquei para vocês fazerem. Isso aqui vai ajudar, ok? As várias experiências com pessoas que viveram ajudaram a elaborar esses planos econômicos. Muito interessante esse documentário. Ok? Então vamos lá.
Qual a importância da inflação? É importante estudar a inflação como parte da formação de um gestor público, uma vez que um dos principais problemas que o país conviveu em décadas recentes estava exatamente relacionado à inflação. E o país desenvolveu diferentes mecanismos ao longo do tempo, ok, que tiveram efeitos negativos sobre a sociedade brasileira. Então, é uma temática que você deve conhecer e que vira e mexe ela volta ao noticiário. Não sei se você já ouviram a expressão o dragão da inflação. Procurei algumas charges aí, ok, diferentes períodos da história brasileira aí dos últimos 30 anos, ok, relacionado exatamente à inflação. Nós tivemos um período de inflação mais alta, um pouco mais da metade dessa década, ok, a inflação chegando na casa dos 10% ao ano, ok, mas todo o período de aceleração da economia que a gente tem vivido nesse período recente fez com que a inflação declinasse, ok, e hoje esse dragão tá uma largatichazinha, ok, que não assusta ninguém, mas já fez muito mal à vida da sociedade brasileira, ajudou a aumentar, ampliar a desigualdade social presente no país, penalizou a produção, o consumo e, sobretudo, os indivíduos de mais baixa renda. Então, para vocês terem ideia, esse gráfico feito com dados do IPEA, ok, o índice de preço consumidor da FIPE, mostra uma tendência de inflação no Brasil ao longo de aí 70 anos. Então a gente tem aqui década de 40, a inflação mensal média era de 1,3%, ok? Década de 50 cresce um pouco, 60 também cresce, 70 reduz um pouco, aí a gente chega no período mais crítico, os anos 80 e 90. Então nós tivemos aí uma inflação média de 11,1% ao ano nessa década. É como se você fosse comprar uma TV por 1.000, você fosse no dia 1º de agosto comprar uma TV e uma TV por R$1.000, lá no dia 1º de setembro ela tivesse R$1.111, ou seja, num período de um mês, 11,1%. Isso se ampliou e aí a gente tem a inflação média a partir do Plano Real. Olha o tombo, meus amigos, aqui, ó. Então aqui de quando é iniciado os primeiros anos aqui do primeiro ano do Plano Real, lá entre 94 e 95, aqui é o tombo aqui da inflação, ok? Hoje, por mais que tivemos um percalço aí na gestão Dilma Rousseff, a inflação hoje ela está num patamar muito inferior a períodos anteriores. Aí a gente consegue ver nesse gráfico também muito didático, muito bem feito. Ok, a gente tem aqui durante o golpe militar, ok, um período inflacionário elevado, nas primeira e segunda crise do petróleo, na crise da dívida americana, aí a inflação está escalando, está subindo, na década de 80, aí se cria aqui o plano cruzado, aí começa a se elevar, plano Collor, aí tem um efeito imediato de queda, mas depois a inflação sobe de novo, plano Collor, até que a gente chega no Plano Real, ok? Então, muito interessante. E vamos começar a entender um pouquinho esse fenômeno, ok? A inflação, como nós já aprendemos, é a elevação generalizada do nível de preços em uma economia. Não é o aumento do preço de apenas um produto, mas um aumento generalizado
Por sua vez, a hiperinflação é um processo inflacionário com taxas de juros muito elevadas. Então, na literatura, alguns autores consideram inclusive essas taxas como acima de 50% ao mês. O que de fato vai estar ocorrendo é um descontrole na gestão do poder público, da economia pelo poder público. Quais são os efeitos negativos, meus amigos? A gente faz 10 minutos que a gente fala de inflação, 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 mas quais são os efeitos negativos? Porque a inflação é ruim para a sociedade. Então, o trabalhador, de maneira geral, você assina um contrato de trabalho e por um valor fixo. E com esse valor fixo, até uma próxima renegociação, esse contrato de trabalho, à medida que a inflação vai passando, esse trabalhador vai perdendo valor. O salário desse trabalhador vai perdendo valor. Por exemplo, hoje nós temos algumas categorias do serviço público com congelamento na sua base salarial. Então, categorias que têm aí 6 anos de congelamento de salário, quando você considera a inflação, que dá basicamente nesse período algo em torno de 25%, então o salário esse trabalhador ganha 25% menos. Ele tem um poder de compra 25% menor do que 6 anos atrás. E nesse período, num período de inflação muito mais elevada, o que é que acontece? Acontecia que o trabalhador recebia um salário 1.000 cruzeiros ou 1.000 cruzados em um determinado período. Em um mês, com inflação de 10%, esses 1.000 comprava 900. Ou seja, o poder de compra era corroído. A inflação, por isso que a gente fala do dragão. O dragão queimava o dinheiro, queimava o rendimento, o poder de compra das pessoas. Isso já não acontecia com os indivíduos de renda mais alta. Os indivíduos de renda mais alta, eles tinham a oportunidade de fazer aplicações, que eram as famosas overnight, que você colocava dinheiro e do dia para a noite esse dinheiro valorizava, e quando você precisava comprar alguma coisa, você sacava e colocava imediatamente. Lá nos anos 80, 90, pessoal, não tínhamos fintechs, não tínhamos smartphones, bancos por aplicativos que você facilmente fazia uma conta bancária, conseguia usar seu dinheiro. Não. Era muito mais difícil o acesso ao setor bancário, e os indivíduos de baixa renda, boa parte das vezes, estavam fora e não conseguiam fazer parte utilizar esse overnight, e perdiam mês após mês poder de compra. Aí existia a pressão para aumento de salário, e quando se aumentava o salário, o comércio já fazia um novo aumento de preços, e isso retroalimentava um ciclo inflacionário sem precedentes. No balanço de pagamentos, então muitas vezes, quando os preços nacionais sobem de forma muito acentuada em relação aos produtos externos, o que isso pode levar a déficit na balança de pagamentos. Outro fator negativo na formação de preços. Então, você não tem muita capacidade de comparar um preço, de avaliar o preço de um produto. Se você sabe que um carro custa 30 mil reais, uma moto 5 mil reais, então você tem uma certa noção de relação entre os preços. Quando o indivíduo, um produtor no mercado, vai abrir uma padaria e vai começar a vender pães, ele tem uma noção de quanto custa 1 quilo de pão. Mas naquele descontrole inflacionário não havia uma medida acurada, mais próxima, uma noção de qual era o preço racional que deveria ser cobrado por esse produto. E isso levava a distorções no preço dos produtos, e muitas vezes existia aqui no Brasil, o texto até pontua isso, que muitas vezes as pessoas compravam veículos, carros, e compravam aquilo como um investimento, porque havia um descontrole tão grande nesse preço, nessa formação de preços, que a inflação fazia com que o valor do carro aumentasse,
e aí a pessoa esperava ganhar dinheiro comprando aquele carro para revender. O que a gente sabe que hoje isso não é factível. Nas expectativas, ok? Então, os agentes econômicos vão perder a capacidade de fazer previsão. Você não vai ter um volume de vendas, um nível de preço correto para que você consiga fazer uma previsão de demanda, uma previsão de venda futura. Então, isso tornava demasiadamente incerto o cenário de investimentos. Pensa que o indivíduo que tinha um montante de recursos, num cenário desse, ele não tinha uma visão clara sobre o volume de preço, sobre o salário dos trabalhadores, sobre o preço do equipamento, sobre quanto ele iria vender. Então, muitas vezes era muito melhor colocar o dinheiro no mercado financeiro, e o dinheiro lá você tinha certeza que o dinheiro ia acompanhar as correções monetárias. No mercado de capitais, ok? No mercado de ações, títulos, debêntures, de valores imobiliários, ok? Também isso trazia valor que, dada essa incerteza, os indivíduos preferiam muitas vezes comprar casas, imóveis, comprar bens, utilizar sua poupança, seus recursos, comprando esse tipo de bem, ao invés de colocar dinheiro em ações, dada a incerteza nas expectativas de mercado, de futuro da economia. Então era extremamente nocivo. Tanto é que a década de 1980 ficou conhecida como a década perdida. E, infelizmente, meus amigos, nós vamos viver para ler isso mais adiante, mas essa primeira década desse século também será a segunda década perdida do Brasil. Okay? Se a gente olha as taxas de crescimento da economia do país, a gente vai perceber que é um período muito ruim, e vai ser coroado, o que já era ruim fica pior, com uma taxa de decrescimento da economia aí em torno dos 7%, recorde, a pior da história. Então, infelizmente, a pujança da primeira década do século passado a primeira década desse século ficou para trás, ok? E a gente vai experimentar uma segunda década perdida. Então, o que é que a teoria econômica nos ajuda a entender sobre esse fenômeno inflacionário? Então, nós temos a teoria quantitativa da moeda. O que é a teoria quantitativa da moeda? É uma equação que vai relacionar a quantidade de moeda na economia com sua necessidade específica de uso. Então, quando a gente falou no 10º princípio da economia, quando a gente falava sobre inflação no 9º e no 10º princípio da economia, que eu falava que deveria haver uma equivalência entre a quantidade de meios de pagar, de moeda e de produtos, era exatamente se referindo a essa lógica da teoria quantitativa da moeda. Ok? Então a gente tem essa equação aí. MV, M quantidade de moeda em determinado período, e V velocidade da moeda, ou seja, a quantidade de operações que cada real vai realizar ao longo do tempo. Então a quantidade de moeda vezes a velocidade deve ser igual ao preço dos bens vezes o número de transações. Então eu preciso de uma quantidade de moeda, e a velocidade com qual, multiplicado pela velocidade com qual essa moeda gira, multiplicado pelo preço dos bens que são disponíveis na economia, e o número de transações, que são realizadas. No entanto, você quantificar, mensurar a quantidade de transações que acontecem em um dia, enquanto a gente está falando aqui quantas coisas foram vendidas, foram compradas nesse período, é um negócio extremamente difícil de se mensurar. Por isso, foi substituído o T pelo Y. A gente deixa de lado o volume de transações e vai colocar aqui uma variável de uma mensuração uma mensuração viável, que é o produto. Ok? Então a gente tem vamos voltar aqui, ó, o que era MV vezes P vezes T, o que agora a gente tem MV vezes PY. Ok? Moeda vezes velocidade, preço
vezes produto. Então a gente vai considerar, existem alguns exemplos que mostram que a velocidade da moeda, a quantidade de operações por período, ela é basicamente constante. E vamos considerar também que o produto sendo fixo. Então aqui, ó, a gente tem aqui a velocidade Vzinha aqui constante e temos aqui o nosso produto constante. Só vai variar a quantidade de moeda e o preço. Então nós vamos analisar aqui a quantidade de moeda e o preço. Quando houver uma elevação de M, ou seja, quando o governo emitir moeda, okay, quando é criado moeda na economia, para que seja mantida essa igualdade, vai ser necessário que a inflação se eleve. Então, lembra que quanto, a gente falou isso lá nos 10 princípios, quanto mais papel moeda a gente tem, existe em circulação, mais a gente tem sob nossa posse, mais nós vamos comprar. Quanto mais nós vamos comprar, demanda maior do que oferta, preço sobe. Então, quando o governo emite aqui a quantidade de moeda, para que seja mantido esse equilíbrio, é necessário que amplie-se aqui o preço dos bens. Então a conclusão que a gente chega é de que a elevação na base monetária, a quantidade de moeda na economia, gerará inflação se o preço e a velocidade forem constantes. Se o produto e a velocidade, melhor dizendo. E isso gera, pessoal, o que a gente chama que é senhoriagem. Senhoriagem é a capacidade que o governo tem de criar moeda, colocar moeda gerar valor, colocar moeda em circulação na economia e para pagar sua dívida, para custear suas necessidades, e aquilo vai terminar gerando inflação, corroendo o poder de compra das famílias, da sociedade. Então o governo paga suas despesas, levando um custo para toda a sociedade. Senhoriagem, inflação gerada pela elevação da base monetária, ocasionada pelo governo. Estabelece uma apropriação de parte da renda das famílias pelo próprio governo. Então o governo está impondo aí o poder de senhoriagem sobre a sociedade. Vamos falar das causas da inflação. A macroeconomia trata de duas causas da inflação. Existem algumas críticas àquela teoria quantitativa da moeda, ok? A gente não vai detalhar aqui, mas vamos agora pensar nas causas da inflação. A inflação ela pode acontecer pela demanda, que é conhecido como inflação de demanda, e a inflação de custo causada pela oferta. Então, inflação de demanda, inflação de custo ou oferta. Vamos entender aqui. Aquele nosso conhecido gráfico de oferta e demanda. Então, aqui nós temos no eixo X, aqui nós temos a renda da economia. Aqui no eixo Y nós temos os preços. Nós temos em um primeiro momento aqui, ó, uma oferta agregada e temos uma demanda agregada inicial. Ok? Quando a demanda agregada aumenta, há um deslocamento aqui para direita. A gente viu os fatores que fazem com que a demanda se amplie, ok? Lá na nossa primeira disciplina. Então, e também vimos na macroeconomia a demanda agregada, o gasto, consumo, mais investimento, mais gasto do governo. Então, isso, a demanda agregada se ampliando, o que é que vai acontecer? Agora a gente tem um novo ponto de encontro aqui, ó, demanda agregada 2 mais a nossa oferta agregada. Aí o que é que vai acontecer? A gente tem um novo ponto de equilíbrio agora. Ok, a gente vai consumir aqui uma quantidade, nós temos um volume de renda maior, mas também nós temos aqui um preço maior. Então o que é que acontece? Quanto maior a demanda agregada, vai aumentar ou
nível de preços, ou seja, inflação. Ok, meus amigos? Por isso que uma das políticas tradicionais de controle dessa inflação é você diminuir, reprimir essa ampliação na demanda agregada, na procura. Ok? Um fator que poderia ser utilizado para balizar aqui, para manter o nível de preços constante ou mais próximo do atual, seria a ampliação aqui da oferta. Mas a gente vai discutir agora que a oferta não é ampliada no curto prazo. Então a gente está tratando aqui essa ampliação de demanda, o governo vai atuar para estimular ou para minimizar a velocidade dessa demanda de acordo com a necessidade. Tudo isso é feito no curto prazo. Okay? No longo prazo a gente tem a inflação de oferta ou de custo. Ok? Imagina que ocorre uma ampliação, como houve um choque do petróleo lá nos anos 70, que encareceu de sobremaneira o preço da principal matéria-prima da indústria. Então, a gente viu que quando aumenta os custos, tende a haver uma retração da oferta. Então, a oferta que estava aí em oferta agregada 1, e nós tínhamos aí uma demanda agregada, vai acontecer um deslocamento para esquerda, para cima, como queira chamar, ou seja, uma retração dessa oferta. Havendo uma retração dessa oferta, vai acontecer aqui uma redução na renda e uma ampliação de preço. E no contexto brasileiro existia uma discussão muito acalorada no nosso período de inflação alta entre diferentes correntes econômicas, das quais uma defendia que o problema da inflação era aquela inflação de demanda, ou seja, era um problema conjuntural que deveria ser resolvido com estímulos ou desestímulos à economia em determinados períodos. Mas havia também, pessoal, uma corrente que percebia a inflação como sendo uma inflação estrutural, que existia uma inflação de custos, que para combater a inflação elevada no Brasil, seria necessário que se ampliasse a capacidade produtiva. Porque se ao invés da nossa oferta agregada ter passado de A2, mas tivesse passado aqui, imagina, vamos desenhar uma oferta aqui embaixo, onde está aqui o cursor do mouse, oferta agregada 3, o que é que iria acontecer? Aumento do produto com redução no nível geral de preços. Mas o que acontece? Isso é um cenário de longo prazo. Se você pensa, uma grande fábrica, para que ela comece a entrar em operação, vamos pensar aqui da planta da FCA, no município de Goiânia, na Mata Norte pernambucana, depois virou região metropolitana, quer virar Mata Norte de novo. Mas o que acontece? Tem todo um serviço de terraplanagem que leva meses, obras civis, todo o processo de montagem de equipamentos, de testagem da linha, etc. Isso você leva alguns anos, ok? E isso pensando numa lógica de uma multinacional, de empresa com muita tecnologia, etc. Então, essa ampliação da oferta, ela não acontece no curto prazo. Então, o que acontecia era que se defendia uma ampliação da oferta, mas a gente tinha um fenômeno grande de inflação no curto prazo que precisava ser resolvido. E que vocês na pesquisa de vocês, vão conseguir entender que o Plano Real ele conseguiu trazer um choque nessa inflação de curto prazo, nessa inflação de demanda, ajustando os preços da economia, a questão da indexação, fazendo uma correção suave de valores lá com a URV, ok? Trazendo uma nova referência de preços, e assim foi um caso muito bem sucedido o nosso Plano Real. Ok? Tem um pouco disso no texto, mas quando estudarem os planos econômicos, vocês terão acesso a esse conteúdo. Ok?
O nosso texto ele ainda fala um pouquinho de inflação e taxa de juros. No Brasil, o nosso sistema de inflações, a gente tem uma meta de inflação, ok, que gira dentro de uma faixa pré-determinada pelo governo, que é a taxa Selic, Sistema de Liquidação e Custódia, que é a taxa de juros que é utilizada para é usada como referência de pagamento do governo pelos seus títulos, alguns de seus títulos. E isso é tomado como remuneração básica da economia. Então é uma taxa de referência. Quando sobe a taxa Selic, as outras taxas de juros utilizadas no mercado elas também subirão. E quem atua para a definição dessa taxa Selic é o Copom, o Comitê de Política Econômica. Então esse Copom se reúne periodicamente, vai analisar indicadores macroeconômicos e com base nisso vai determinar sobre os rumos dessa taxa Selic. Ela tem caído, a gente vai ver daqui a pouco, tem caído muito nos últimos meses, porque a gente está numa crise, não tem como ter taxa de juros alta, a gente num período depressivo, num período de crescer menos 7%, ok? A economia se retraindo. E é uma coisa que a gente precisa estar atento, os efeitos do fim desse auxílio emergencial, ok? Sobre o mercado de trabalho. Muita gente vai começar de novo a buscar emprego, isso vai aumentar os números do desemprego no Brasil, o que a gente vai ter uma real situação da conjuntura dessa crise que vivemos, ok? Que é sem precedentes, é gravíssima. O gestor público tem que estar atento a esse tipo de situação, pessoal, porque a crise econômica, o desemprego, ela gera impacto em vários aspectos da sociedade, sobretudo aspectos sociais. Então, criminalidade tende a aumentar de sobremaneira, ok? Infelizmente você vê algumas condutas de pessoas alheias a essa crise que a gente está vivendo, porque está lá no seu condomínio fechado, está lá num lugar que teoricamente julga que está protegido, mas invariavelmente essa crise termina atingindo todo mundo. Então a gente tem aí alguns índices de inflação no Brasil. Queria trabalhar com vocês aí agora, dar uma olhada nesses índices de inflação do Brasil. Então esse QR Code vai direcioná-los aqui para o site do IPEA Data. Ok? O IPEA Data é uma das principais bases de análise disponível de dados econômicos, sociais, macroeconômicos, regionais do nosso país. Então, vários dados você pode conseguir aqui, também no IBGE, okay? No IBGE Sidra, você consegue. Ele integra também aqui com R, que é um software estatístico que você pode baixar para manipular os dados. Então, aqui, vamos aqui no macroeconômico, aqui a gente pode ir por temas, ok? Balanço de pagamentos, câmbio, consumo, correção monetária, ok? Emprego, estoque de capital, financeiras. Aqui a gente tem por tipo de categorias de produto. Ele vai mostrar as instituições, moeda e crédito. Aqui Ambima, Banco Central, população. O que vai nos interessar aqui agora é preço, ok? Aí vamos aqui pegar aqui o IBGE, Sistema Nacional de Preços ao Consumidor aqui. Então aqui a gente tem alguns índices. O texto, pessoal, de vocês, ele traz uma tabelinha aqui que é bem didática. Aqui tem uma tabelinha que o texto traz, que ele coloca aqui a definição, o IGPM, Índice Geral de Preço do Mercado de Produto no Atacado, quem mensura é FGV, ok? Tem como base os mesmos preços, ponderação do IGP, a metodologia, a finalidade aqui, ok? Ajustar contratos bancários,
em data mais conveniente, Índice Nacional de Preço ao Consumidor IBGE, que é para as famílias que ganham de até 1 a 6 salários mínimos, IPCA, que é o Índice de Inflação Oficial do Brasil, tem Índice de Custo de Vida do DIEESE, ok? E aqui nós temos acesso, no caso aqui, os índices do IBGE. Então a gente pode aqui, IPCA, INPC melhor dizendo, e aqui ele traz um gráfico aqui, ó, desde quando ele começou a ser medido até hoje. Ok? Aí você consegue manipular, consegue exportar para Excel, ok? Tem algumas coisas que você pode fazer se você quer ao ano, aí se você quer média, se você quer gerar um índice, tem várias transformações que você pode promover aqui. Você também aqui pode buscar diretamente aqui, ó, Selic, ok? Taxa de juros Selic, fixada pelo Copom. Aí ele vai mostrar pra gente aqui. Ele pessoal, é por degraus aqui, batentes, porque é fixado a cada reunião. Então aqui nessa reunião ele foi fixado, aí passou todos esses dias até a próxima reunião, que reduziu aqui, ó, 20 de janeiro de 2020, ela estava 4,1, aí chegou aqui na reunião, aqui no dia 5/2, aqui, aí houve a redução, passou para 4,25, e assim sucessivamente, até que no dia, mais recentemente, aqui, 17 de junho, ela foi reduzida para 3%. E aí a gente tem até 3%, até a próxima, ou melhor, foi reduzida para 2,25%, até a próxima reunião do Copom. Ok? Então, essa é uma base de dados que vocês podem utilizar para, se você tem alguma informação do teu município que você quer pegar, aí tem aqui regional, ok? A gente vem aqui no menu regional, aqui temas, consumo e vendas, emprego, aí ele vai dizer pra gente aqui, vamos aqui, tentar pegar aqui, deixa eu ver aqui, produção, ok? Aí a gente tem aqui, vamos pegar aqui, número de estabelecimento de unidades de serviço, aí a gente tem aqui por estado, você pode pegar do Brasil, mas você pode pegar aqui Pernambuco, aí aqui tem o período que você quer analisar, então é uma ferramenta extremamente útil para que a gente consiga analisar, obter dados sobre o nosso município. Por exemplo, nós temos um polo lá em Araripina, então lá na década de 50 aqui, cadê Araripina? Aqui de 47, da década de 50 para de 60, houve uma ampliação aqui de quase 100 estabelecimentos. Então aqui nesse número de estabelecimentos, unidades locais de serviço, e aí você consegue ver dados econômicos sobre a tua região. Também tem aqui social também, viu? Saúde, você consegue, tem até Covid-19 agora aqui, já está casos acumulados até o dia, que aí você vai escolher a abrangência da tua pesquisa. Então, meus amigos, é esse nosso capítulo sobre inflação, nossa aula sobre inflação. Ainda há um texto sobre sobre os planos econômicos no Brasil nesse capítulo, mas a gente não vai tratar deles porque pediu para que vocês fizessem uma pesquisa, fizessem uma análise disso. Então, assim a gente finaliza a nossa quarta aula. Ela será uma live no Google Meet, ok? A data vai estar colocada lá no planejamento, e aí a gente aproveita para tirar alguma dúvida, para tirar alguma, se alguém tiver dúvida desse material anterior, e tratar dos assuntos da próxima unidade, que são bem interessantes. Um abraço e até a próxima.